Propriedades óticas em polímeros. Essas propriedades servem a aspectos apenas estéticos ou também a aspectos funcionais? E como é que a gente faz a relação entre esses dois aspectos, tanto estético quanto funcional? Bom, para saber, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de propriedades óticas de polímeros, pelo menos algumas das propriedades óticas dos materiais plásticos, e principalmente como é que a gente pode enxergar essas propriedades óticas, percebeu o trocadilho? Enxergar essas propriedades óticas tanto do ponto de vista de aspectos estéticos quanto do ponto de vista de aspectos funcionais. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas antes de entrar no conteúdo, alguns recados muito importantes. Já lembra de se inscrever no canal, clicando no botão que está aqui embaixo, deixar sua curtida, o seu comentário, para que esse vídeo ganhe relevância e possa ser entregue para um número cada vez maior de pessoas. E faz também a sua parte. Pega o link desse vídeo e compartilhe em todas as suas redes sociais e seus grupos de discussão técnica, porque assim a gente vai atingir os profissionais da área industrial, da área de moldagem, área de projetos, profissionais da academia, alunos, pesquisadores, professores, curiosos e todo mundo que pode se interessar pelo tema de plásticos. Então, pega o link e compartilha. Conhece também os meus cursos online. Todos os links estão na descrição do vídeo. Clicando no link você vai conhecer todo o conteúdo do curso, carga horária e como garantir a sua vaga e começar a estudar imediatamente. Você pode me ajudar a continuar criando conteúdo como esse aqui. Para isso, basta participar da minha campanha no Apoia-se. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, mas tem um link na descrição do vídeo também, para você poder entender como funciona e como você pode me ajudar a continuar criando conteúdo como esse. Finalmente, me segue em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol, para receber conteúdo por lá também e acompanhar sempre todas as atualizações dos meus canais. Fechado? Bom, vamos entrar no nosso conteúdo então, e como sempre tem sim um PDF que você pode baixar, o link está na descrição do vídeo e a apresentação na tela agora para você. Tema: propriedades óticas em polímeros, um tema bem interessante. E a ideia aqui não é falar de todas as propriedades óticas, porque tem muitas propriedades, mas a gente vai falar de algumas, principalmente daquelas mais funcionais, para trazer uma visão geral e você poder entender como são importantes essas propriedades para o uso das peças. Tá? Então, propriedades óticas são todas aquelas propriedades dos materiais que se referem à interação desse material com a luz. Tá? Então, a gente tem uma peça, à medida que a luz incide sobre essa peça, ela vai trazer, a gente vai captar com os nossos olhos algumas dessas propriedades. Tá? E é isso, então, nós damos o nome de propriedades óticas, todas elas relacionadas com a interação do material, da superfície de uma peça plástica, por exemplo, com a luz. Tá? E quais que são aquelas que nós vamos tratar nesse vídeo aqui? Nós vamos falar a respeito de cor, transparência ou transmitância e opacidade, refração e birrefringência e fotoluminescência. Tá? Então, algumas das propriedades aqui que têm muita relação com a questão estética, como, por exemplo, cor e transparência, mas muito relacionadas com a parte funcional também. Então, praticamente todas elas têm algum tipo de função. E nós vamos começar com a cor. Tá? Para falar da cor, eu acho que é muito importante a gente explicar rapidamente como a gente percebe a cor. Por que a gente tem objetos diferentes com cores diferentes. Tá? Então, se você se lembrar aqui, uma aulinha de física muito rápida nesse diagrama, a gente tem a luz da luz branca, né, que é composta por todos os outros comprimentos de onda, né? Então, todas as outras cores, quando combinadas, formam a luz branca. Lembrando que a gente está falando sempre de luz, né? Aqui, então, a luz branca formada por todas as outras cores, tá? E quando a gente tem uma fonte de luz branca, então, que incide, que emite essa luz e essa luz encontra uma superfície, nessa superfície alguns desses comprimentos de onda que formam a luz branca vão ser absorvidos e outros comprimentos de onda, e normalmente um comprimento de onda ou uma conjunção de comprimentos de onda, sendo que um deles pode ser o mais proeminente, vai ser refletido. E é exatamente esse comprimento de onda refletido que a gente percebe como sendo a cor
daquele objeto, daquela superfície que interagiu com a luz branca. Tá? Os outros comprimentos de onda vão ser absorvidos e transformados em outros tipos de energia, como por exemplo o calor. Tá? Agora, o que faz com que esse comprimento de onda específico, no caso aqui do nosso exemplo, o azul, seja o comprimento refletido, aquele comprimento de onda que a gente vai perceber com os nossos olhos, vai captar aqui e que o nosso cérebro vai entender como azul. Tá? Bom, isso está relacionado com dois aspectos fundamentais. Podem haver outros, mas dois aspectos fundamentais. Então, a constituição molecular desse material, dessa superfície que está recebendo a incidência dessa luz, tá? Ela pode ter certas características que favorecem a absorção de certos comprimentos de onda e a reflexão de outros. Então vai depender muito dos tipos de átomos que estão presentes, da estrutura molecular desse material que compõe essa superfície, o tipo de ligação que esses átomos fazem. Então, se a gente está falando, por exemplo, de plásticos, que tem a maioria de átomos de carbono ali, é uma ligação simples, é uma ligação dupla. Quantas ligações duplas são presentes ali? A densidade dessas ligações, que outros átomos estão ligados nesses átomos de carbono e que tipos de ligação esses outros átomos fazem. Então, toda essa estrutura molecular, atômica, né, ela tem a principal influência que a gente tem para definir quais que são os comprimentos de onda que vão ser absorvidos e quais os comprimentos de onda que vão ser refletidos. E por isso, tipos de plástico diferentes têm a tendência de apresentarem colorações diferentes, porque as estruturas são diferentes. Né? Em essência, é tudo baseado em carbono, mas existem aquelas pequenas diferenças de como os carbonos estão ligados uns nos outros, a densidade e a presença de duplas ligações, outros átomos que estão presentes. Isso faz com que, então, diferentes materiais possuam cores naturais diferentes. Certo? Então, essa é a primeira característica ali. A segunda característica que define qual vai ser a cor é qualquer modificação que a gente introduza nesse material. Então, a gente pode introduzir, por exemplo, pigmentos no material, e esses pigmentos, por sua vez, vão possuir a sua estrutura molecular que favorece, então, a absorção de determinados comprimentos de onda e a reflexão de outros determinados comprimentos de onda, e isso de uma forma mais dominante sobre o material que ele está pigmentando. Tá? E aí a gente acaba, então, tendo esse material pigmentado ali na cor dessa nova substância que foi adicionada. Certo? É lógico que a cor natural do material pode ter uma interferência ali, então um tipo de pigmento que você use num material, ele pode resultar num azul ligeiramente diferente do que esse mesmo pigmento aplicado num material diferente, por conta das interações ali entre o pigmento e o material, as estruturas moleculares ali. Mas basicamente é isso daí. Então, estrutura do material e qualquer tipo de aditivação, qualquer tipo de substância que a gente adicione nesse material. Tá? Isso que vai definir o que é absorvido e o que é refletido e a cor que a gente percebe. E a cor ela pode ser tanto estética, para uma questão de aparência, de estilo, de design, quanto funcional. Dependendo da aplicação, a gente pode identificar a mesma peça com cores diferentes, pode ser direcionada para setores diferentes da empresa, por exemplo, uma questão de identidade visual de marca. Tá? Então, as cores elas têm esse apelo funcional também. Tá? Agora, a gente precisa, então, medir a cor. Já que ela não é só algo estético, que ela tem alguma função, é muitas vezes interessante a gente garantir que a cor esteja dentro de padrões. Então, existem métodos de medição dessa cor. Tá? Um método mais preciso enfim, definido aí, que existem padrões internacionais, é a instrumentação por espectrofotômetro ou colorímetro, que na verdade é um nome específico para um espectrofotômetro que vai fazer exatamente a medição de cor. E normalmente esses equipamentos, quando são específicos para medição de cor, ele vai entender os comprimentos de onda que são refletidos por aquela superfície e comparar com um padrão. E um padrão dos mais conhecidos e mais utilizados hoje na indústria é o chamado espaço de cor LAB ou SILAB, tá? Que funciona em dois eixos aqui, que é o eixo vermelho e verde e o eixo amarelo-azul. A gente vai posicionar, vai medir quanto de comprimento de onda num eixo e no outro é emitido, e tem um outro terceiro eixo aqui, que é o eixo L, que mede o brilho dessa amostra, né? A tendência para o mais escuro ou mais claro. Tá?
E diferenças de cores, se eu medir duas cores, né, nesse sistema aqui, e fizer uma conta muito específica que o próprio equipamento consegue fazer, e subtrair, ver a distância que essas duas cores estão dentro desse diagrama aqui, a gente tem o que a gente chama de ΔE, e com isso eu consigo comparar cores, e normalmente a gente tem uma especificação de ΔE máximo que uma cor pode atender dentro de uma produção ali para ser considerada como aprovada. Certo? Então, é uma forma de medição de cores. Mas existe também uma forma de medição de cores muito tradicional, ainda muito presente na indústria de plásticos, na indústria de tintas em geral, tá? Que é a inspeção visual. Um colorista, um profissional altamente especializado, vai visualmente ali comparar duas amostras, um padrão e uma peça de produção, por exemplo, para avaliar se aquela cor está igual. Tá? Ele vai avaliar isso sob diferentes fontes de luz, né, diferentes tipos de iluminação, para ver se não existe efeitos que são bem conhecidos, que em uma luz a cor é bastante igual, em outra luz, outro tipo de luz essa cor pode mudar. Tá? Não é o caso da gente explorar isso daqui. Se você quiser, deixa um comentário aqui que a gente vai preparar esse conteúdo. Mas esse profissional ele vai fazer exatamente isso. E muitas vezes esse profissional ele é tão especializado que, de bater o olho, ele já sabe qual que é o tipo de ajuste que precisa ser feito, que luz que cor que está faltando ali, que espectro que precisa ser ajustado. Tá? Então existem esses dois tipos de formas de avaliar a cor. E existem também algumas normas, eu listei elas aqui, né, essas duas primeiras aqui, a CI 1931, 1964 para instrumentação, a ISO 11664, que se baseia nessas normas da CIA aqui também, e que estabelece alguns padrões para a realização dessas medições, e a STM-D 1729, que rege principalmente inspeções visuais de cor. Legal? Então, cor é uma propriedade óptica muito importante da interação da luz com a matéria, e ela tem tanto aspectos estéticos quanto aspectos funcionais. Aí a gente tem a transparência e a opacidade, né, que são duas características aí antagônicas, né? Muito importante aí para peças como lentes, peças que têm aí essa função de exatamente transmitir a luz, deixar a luz passar. E transparência e opacidade basicamente está relacionado com a estrutura molecular do material. Se você se recordar, os materiais eles podem ser amorfos ou semicristalinos, sendo que os materiais amorfos, quando a luz incide nesses materiais, por as moléculas estarem relativamente bem afastadas umas das outras, elas interagem pouco com a luz e interferem pouco com essa luz, deixando que ela passe praticamente sem ser absorvida, o que torna os materiais transparentes. Já os materiais semicristalinos, nas regiões de cristais, as moléculas estão muito próximas, então elas interagem de forma muito intensa com a luz e, no fim das contas, elas acabam espalhando muito essa luz, refletindo muito essa luz, o que deixa os materiais opacos. A luz não consegue atravessar esses materiais sem enxergada do outro lado, portanto, são os materiais opacos, e isso existe em vários níveis diferentes, dependendo exatamente do nível de cristalinidade do material, certo? Bom, então vamos falar um pouco primeiro sobre transparência, né? Tecnicamente, ela é chamada de transmitância, ou seja, quanto de luz consegue ser transmitida do lado incidente para o outro lado da captação. Tá? Então, o nome mais técnico aqui é transmitância. Ela também pode ser medida por espectrometria, assim como a cor, é basicamente o mesmo equipamento. Tá? Tanto no espectro visível quanto no espectro ultravioleta, tem uma norma que rege esse tipo de medição, que é a ISO 13468, tá? E basicamente vai ser o quê? Eu tenho uma intensidade de luz de um lado e eu tenho um receptor do outro, e eu vou ver quanto dessa luz foi perdida ao atravessar o material. Com isso eu tenho uma intensidade aí de transmissão de luz. Tá? Os materiais, obviamente, mais transparentes vão ter esse índice maior. Tá? Então, alguns exemplos aqui. O PMMA e o policarbonato são materiais que possuem índice de transmitância acima de 90%, ou seja, mais de 90% da intensidade de luz que é incidida sobre esses materiais são captadas do outro lado. Eles permitem a passagem de mais de 90% dessa luz e, portanto, são muito interessantes para aplicações como lentes, displays, embalagens transparentes que precisam deixar você enxergar ali o que está do outro lado. Tá certo? Então, a transparência tem essa característica, e lembrando, está relacionada com a estrutura molecular do material. PMMA e policarbonato são
materiais amorfos, então deixam a luz passar. Tá? Agora, do outro lado, a gente tem a opacidade, que tem um termo usado muito na indústria, um termo em inglês, que é o haze, né, que é essa opacidade meio difusa do material, né, que é exatamente isso, né, é uma difusão, que também em inglês se chama de scattering da luz, né, uma difusão da luz devido à estrutura molecular do material, por exemplo, a cristalinidade, ou até mesmo a presença de aditivos, modificadores, cargas, qualquer coisa que a gente inclua nesse material e que pode diminuir, então, a transmitância. Vai difundir a luz, vai gerar uma difusão de luz que é incremental e que a gente pode medir. Tá? Isso faz com que a gente tenha, então, uma diminuição da transmitância, né? Que é o contrário aqui da opacidade. Tá? Essa opacidade, né, esse haze, que ele também pode ser influenciado pelo processo de resfriamento do material, porque esse processo influencia diretamente na cristalinidade. Tá? Então, dependendo do material que a gente está trabalhando, a gente pode deixá-lo mais ou menos transparente, fazer com que ele transmita, tenha uma transmitância maior ou menor, dependendo de como a gente resfria esse material. Um grande exemplo é o PET, que na sua forma natural, o que ele quer realmente é ser cristalino, portanto opaco, mas dependendo de como a gente solidifica esse material, resfria esse material, ele pode ser muito transparente, como a gente vê nas garrafas, e ficando aí, então, uma característica bem interessante de transparência. Tá? Mas ela também pode ser controlada com o uso de aditivos, por exemplo, nucleantes ou clarificantes, que vão exatamente controlar a formação desses pequenos cristais no material, e com isso a gente consegue, ainda com um certo nível de cristalinidade, manter transmitância no material e ter claridade nesse material, ainda que não seja uma super transparência, que possa ser mais um material translúcido, uma translucidez, a gente consegue controlar isso daí muito bem e evitar os problemas de haze em materiais que deveriam ser totalmente transparentes, materiais amorfos, causados, por exemplo, por problemas de resfriamento e indução de cristalização nesses materiais, certo? Então, a gente tem aqui essa questão do haze, aqui, que é o oposto da transparência ou da transmitância, que a gente pode medir das mesmas formas também. Bom, uma outra propriedade muito importante é a refração, e um tipo especial de refração que a gente chama de birrefringência. A gente vai ver agora o que é. Tá? A refração, ela basicamente mede a mudança de velocidade da luz quando ela está num meio para o outro. Então a luz está andando aqui no ar. A hora que ela atravessa um material, normalmente a gente está falando aqui de materiais transparentes, tá? A hora que essa luz atravessa esse material, ela vai, enquanto estiver dentro desse material, ter uma velocidade diferente da velocidade no ar. E, portanto, ocorre uma diferença do ângulo de incidência dessa luz e uma distorção do que a gente vai enxergar do outro lado, portanto. Né? Porque houve essa distorção. Quando o material, a luz entra no material e quando ela sai do material, ocorre essa distorção. Tá? E conhecer esse índice de refração é muito importante, principalmente para o design de lentes, né, de peças transparentes, que vão ter uma função ótica ali, como as lentes. Tá? Normalmente, os materiais isotrópicos ali, que têm as suas propriedades bem bonitinhas, apresentam um índice de refração único. Então, se a gente for medir o índice de refração do poliestireno, por exemplo, ou do acrílico, a gente vai ver números como 1,59, 1,49. Tá? Lembrando que quanto menor esse número, menor distorção da luz, menor, esse aqui é um índice de refração, ele não tem unidade, menor a gente vai ter essa alteração no ângulo e, portanto, a gente vai ter uma menor distorção da imagem que está do outro lado desse objeto. Tá? Por isso que são materiais interessantes para o design de lentes. Tá? Agora, o que acontece é que em alguns materiais, principalmente aqueles materiais que sofrem orientação durante o processo de fabricação, e principalmente a biorientação, onde a gente tem moléculas orientadas em direções normalmente opostas, né? A refração, esse índice, ele tende a variar em função da orientação do material. Tá? Então a gente pode visualmente identificar a orientação desse material usando luz polarizada.
Mas, da mesma forma, a gente consegue identificar tensões internas no material, porque as tensões normalmente são orientações diferentes no material induzidas pelo processo, né? Então, à medida que a gente emite uma luz polarizada, incide essa luz polarizada e faz ela ser transmitida pelo material, a gente consegue identificar esse padrão que a gente está vendo na imagem aqui, ó, tá? Que mostra exatamente essa refração diferente em orientações diferentes causadas ou pela biorientação ou pela presença de tensões internas. Tá? Existe uma forma de medir isso daí, um equipamento específico que é o refractômetro AB, tá? Que mede especificamente índice de refrações. É uma forma de medir, existem várias outras, essa é uma das principais. Ou a microscopia de luz polarizada, que vai principalmente avaliar a presença de birrefringência no material, que serve muito para avaliar tensões internas em materiais, mas também características de filmes plásticos e também de fibras poliméricas. Tá? Então aqui é um exemplo dessa microscopia de luz polarizada, onde a luz que está incidindo aqui por baixo, ela é polarizada, certo? Então aí a luz consegue, em algumas regiões ela vai ser transmitida, em outras não. À medida que a gente vai rotacionando a peça, a gente vai percebendo essa alteração de transmissão, de refração, e com isso a gente tem então a identificação de uma possível tensão interna, por exemplo. Tá? Finalmente, a última propriedade que a gente vai dar uma pincelada, não vou entrar em muitos detalhes, mas ela é uma propriedade interessante, até como curiosidade, é a fotoluminescência de materiais poliméricos, o que permite a obtenção dos famosos OLEDs, né, ou LEDs orgânicos, que são muito presentes em telas de televisores, de celulares, laptops e por aí vai. Tá? Então, essa característica, ela basicamente consiste na emissão de luz após a absorção. O material vai absorver a luz e, posteriormente, ele vai devolver essa luz para o ambiente. Se for de forma rápida, a gente chama de fluorescência. Se for de forma lenta, a gente chama de fosforescência, que é aquele material que normalmente brilha no escuro, né? Você incide luz sobre ele e a hora que você apaga a luz, ele fica durante um tempo ali emitindo essa luz. É a fosforescência, certo? Ela pode ser devida à estrutura do material, então alguns materiais, a própria estrutura que a gente estava conversando, tipos de átomos estão presentes, tipos de ligações, organização desses átomos, vai fazer com que ele tenha essa propriedade de fluorescência ou fosforescência, ou a aditivação. Aí os aditivos, os pigmentos que vão ser colocados nesse material vão possuir estruturas moleculares que causam esses efeitos. Tá? A principal uso dessas características é em displays chamados de displays OLED, tá? Que são os LEDs orgânicos, por exemplo, que estão presentes em celulares, desktops, laptops, monitores, televisores e por aí vai, certo? Bom, eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que projetos ele ajudou a desenrolar, que problemas ele ajudou a resolver. Então me deixa um comentário, me manda uma mensagem dizendo como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para preparar vídeos como esse e sejam do seu interesse. A gente se vê no próximo, um grande abraço e até lá.